Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Crédito Papo, o talk show do mercado imobiliário. Você tem dúvidas sobre a segurança de cada garantia locatícia que você usa nos seus contratos de aluguel? Quem vem conversar com a gente hoje é uma advogada especialista no mercado imobiliário, Thaisa Diala. Thaisa, seja muito bem-vinda ao nosso sofá do Crédito Papo. Obrigada por vir aqui. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas. Primeiramente, eu que gostaria de agradecer a oportunidade, né? Eu gosto muito de contribuir para o conhecimento do mercado imobiliário. Eu sou advogada, atuo exclusivamente com direito imobiliário. Hoje eu tenho um escritório situado em Balneário Camboriú, Santa Catarina, mas eu atendo de maneira online todo o Brasil e pessoas que moram no exterior, mas estão negociando imóveis no Brasil. Thaisa, então vamos começar o nosso papo. A gente sabe que é muito importante num contrato de locação ter a garantia. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas garantias, sobre essas opções e qual é a mais segura no ponto de vista jurídico. As garantias locatícias, elas estão previstas lá na Lei de Locações. A lei traz para a gente 4 garantias: caução, fiador, seguro, fiança e cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. A cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento é uma garantia que ela não foi abraçada pelo mercado. Ela deve ser pouquíssimo utilizada, então nem vale a pena no nosso curto espaço de tempo falar sobre ela. As mais comuns são caução, e a caução ela se desdobra em 4. A caução ela pode ser em dinheiro, que é a mais conhecida. E qual é a desvantagem da caução em dinheiro? É que ela é limitada ao valor de 3 aluguéis. Então, ela se esvai muito rápido. Se uma pessoa atrasa o aluguel por 2 meses, essa caução de 3 meses já se esvai, porque você vai computar, além do valor do aluguel, condomínio, IPTU e todas as taxas ali que estão englobadas, né, na locação. A segunda é a caução em bens móveis, então veículos, né, esse tipo de bem, só que ela é uma garantia que também se esvai rápido. Por quê? Porque os bens móveis normalmente eles são perecíveis, eles desvalorizam, então as pessoas não gostam muito de utilizar os bens móveis. A terceira hipótese de caução são os bens imóveis. E os bens imóveis, eles são uma excelente garantia locatícia quando funcionam, quando as partes estão dispostas. Qual que é a desvantagem? É que essa caução de bens imóveis ela precisa ser averbada lá no registro de imóveis, na matrícula do imóvel. E, apesar de o proprietário do imóvel, que deu aquele imóvel em garantia na locação, poder vender, né, não torna o bem indisponível, o bem fica com aquela marca. Então, nem sempre a pessoa que vai comprar está disposta a comprar um bem que foi dado em garantia em uma dívida e depois pode ser perseguido por aquela dívida, numa eventual inadimplência, né? Então, esses são os 3 tipos assim, de caução mais utilizados no mercado, mas que têm certas desvantagens. A próxima garantia locatícia prevista na lei é o fiador. E quando a gente fala em fiador, que é muito utilizado ainda nos dias atuais, a gente vê quais desvantagens, Thaisa. Primeiro, a seleção do fiador. A gente tem que passar por uma série de análises de documentos. Isso nem sempre é rápido. A gente precisa da outorga uxória. O que seria isso? A anuência do cônjuge. Muita gente não sabe, mas a depender do regime de bens em que o fiador é casado, né, não sendo o regime de separação de bens, nos outros regimes tem que ter a anuência do cônjuge, sob pena daquela fiança ser considerada ineficaz. Então, é muito importante que se saiba isso, é muito importante que se pegue essa anuência quando vai se utilizar esse tipo de garantia. Mas, além da documentação da anuência do cônjuge, a gente enfrenta outros problemas. Quais são eles? O fiador, ele pode, depois, obedecendo ali o prazo legal, depois de um tempo, pedir exoneração daquela fiança, deixar de ser fiador naquele contrato. Ele pode se tornar insolvente, que é o que a gente conhece como falência, ele pode falir, que é um termo tecnicamente utilizado para empresas, mas seria o equivalente a falir. Ele pode morrer. Uma série de situações podem acontecer durante essa fiança que também tornam ela desvantajosa em alguns aspectos.
Outro ponto, quando a gente vai selecionar um fiador, é importante que a gente pegue certidões de ônus reais dos imóveis daquele fiador. Por quê? Para saber se ele é um fiador hábil a garantir aquela locação. Muita gente não faz essa pesquisa. E quando faz, não é em todos os registros de imóveis desse país que a gente consegue isso com agilidade. Então, tem uma série de vantagens, tem uma série de desvantagens, mas eu diria que a pior desvantagem é a demora. A demora na análise documental, busca de certidões, toda essa burocracia que existe por trás, né, do fiador. A próxima garantia seria o seguro-fiança, que é uma excelente garantia, abraçada pelo mercado, funciona, não tem os problemas da caução, né, e do fiador, porém, ela exige um aporte financeiro da pessoa na contratação, que muitas vezes torna essa garantia, né, inviável ali para aquelas partes. Thaís, agora que a gente já conhece as garantias, queria que você me falasse no ponto de vista jurídico, qual a vantagem das garantias pagas em relação ao fiador e ao calção? Acabei de elencar as desvantagens, né, do fiador, da caução, e a vantagem da garantia paga em relação a essas duas, eu diria que é a segurança, que a caução não apresenta em termos financeiros e o fiador em vários aspectos, né, que a gente exemplificou aqui. Agilidade. Hoje o mercado imobiliário ele é muito ágil, as locações são muito ágeis, as pessoas alugam imóveis, elas precisam sair, elas querem alugar de novo e elas não têm esse tempo de ficar esperando muita análise. Thaisa, qual o papel da imobiliária no ponto de vista jurídico na relação entre o locador e o locatário? Qual é esse papel que a imobiliária precisa fazer na intermediação? A imobiliária, na condição de intermediadora daquela locação, do meu ponto de vista, precisa passar a maior segurança e transparência possível para aquelas pessoas. E como que ela passa a segurança? Explicando, levando conhecimento às pessoas das garantias locatícias, de qual é a melhor opção, de como aquela locação vai ocorrer. Eu acho que o papel dela na condição de intermediadora é justamente essa, a pessoa ter segurança, confiar no serviço para que ela se mantenha no longo prazo no mercado. Qual o risco de uma imobiliária alugar um imóvel sem ter feito um contrato de administração com o proprietário? Tá, vamos lá. A gente precisa, então, ter em mente uma coisa. São 2 contratos que a imobiliária faz. O contrato de administração, que é feito entre a imobiliária e o locador, né, o proprietário do imóvel, e o contrato de locação, imobiliária-inquilino. No contrato de administração, ele é extremamente importante, por quê? Porque quando o locador procura a imobiliária, ele diz as condições em que ele quer alugar aquele imóvel. Valor da locação, espécie de garantia, tempo de locação. Esse contrato, se ele ocorrer apenas de maneira verbal, não é que ele não tem validade jurídica. Ele tem, porque o contrato verbal ele é válido no ordenamento jurídico. Mas a dificuldade é de prova no futuro. Eventualmente, se houver um descumprimento, a dificuldade vai ser de comprovar. Eventualmente, digamos que esse locador venha a dizer, não, vocês alugaram por um valor que eu não autorizei ou por um prazo que eu não autorizei. Então, é muito complicado quando não se tem isso por escrito. Então, o contrato de administração, ele é muito importante. É a segurança tanto da imobiliária quanto do locador de que aquela foi a proposta, né, aceita ali das condições daquela locação. Falando em segurança, queria que você explicasse um pouquinho qual a importância da vistoria de entrada e de saída do imóvel. A vistoria, do meu ponto de vista, tem vários aspectos, né, pelos quais ela é importante, mas eu diria que é a questão da prova. Produção da prova no eventual avaria daquele imóvel, má utilização. É com base nas fotografias, nos vídeos dessa vistoria que a gente vai poder comprovar lá para o juiz que o imóvel ele chegou de uma forma na mão do locatário e foi entregue de uma maneira, né, diversa daquela que ele recebeu. Thaisa, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente está gostando muito desse conteúdo, porque é um conteúdo que as imobiliárias e todo mundo no geral tem mais dificuldade, quem não é do meio jurídico tem mais dificuldade mesmo. E eu queria que você indicasse livros que te inspiraram, não precisa ser necessariamente do meio jurídico, mas que você acha que são essenciais para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, livros jurídicos a gente tem vários, né? Eu vou indicar um que eu li, e que eu acho que ele é uma leitura que a gente tem que ter na prateleira para dar uma consultadinha de vez em quando, sabe? Que nos ajuda muito na vida pessoal e, por consequência, na vida profissional, que é o 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. 12 Regras para a Vida. Eu acho esse livro sensacional e eu acho que tem que ser o livro de cabeceira aí de todo mundo.
Muito bem. Thaís, a gente já está se encaminhando para o final do nosso papo, mas antes, todo episódio a gente faz um ping-pong com o convidado. Eu faço uma pergunta, você responde em uma frase. Vamos lá? Vamos. Então tá bom. O que a imobiliária deve avaliar na hora de escolher uma garantia para trabalhar nos seus contratos de locação? A agilidade e segurança, sem dúvida. Agilidade e segurança. E de quem é a responsabilidade de providenciar a garantia? Do locatário. Se o locador exigiu uma espécie de garantia no contrato, então o locatário ele tem que providenciar essa garantia para o locador para viabilizar a locação. Um contrato de aluguel pode ter mais de uma garantia? Não pode. A lei do inquilinato, ela veda. A gente pode fazer um contrato sem garantia ou com uma garantia. É o que a lei autoriza. O aluguel pode ser cobrado antecipadamente? Em regra, não. A lei traz exceções, né, que são aqueles aluguéis por temporada e aqueles contratos em que não há garantia locatícia. São as duas hipóteses que a lei autoriza. Eu posso sublocar ou emprestar um imóvel que eu loquei? Eita, não pode. Muita gente faz isso, mas não pode. A única forma de poder sublocar ou emprestar um imóvel é se houver autorização no contrato, né, para que isso ocorra. Caso contrário, via de regra, os contratos não admitem, né, sublocação ou empréstimo, então não pode. Seria uma infração contratual. O proprietário pode exigir que o inquilino contrate a garantia de locação escolhida por ele? Pode. É claro que ao fazer isso ele vai restringir, né, as pessoas ali que podem alocar aquele imóvel, mas sim, ele pode exigir uma garantia que ele entende que seja mais segura para ele. Thaisa, muito obrigada por participar do Credit Papo. Tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas das pessoas. Obrigada. Eu quero que você que você fale para a gente onde as pessoas podem te encontrar, qual o conteúdo mais que você tem no seu Instagram também para as pessoas te acharem e tirarem mais diversas dúvidas, porque realmente é um tema e um assunto muito rico. Eu quero, assim, primeiro agradecer demais o convite, dizer que eu adoro contribuir para o conhecimento, assim, do mercado imobiliário. A gente sabe que tem uma deficiência, né, de muitos corretores que estão em início de carreira, até proprietários de imobiliária, que precisam ter esse suporte jurídico, né, para transmitir segurança para as pessoas. Quem está aqui nos assistindo pode me encontrar no meu Instagram, que é @ThaisaDiala, no meu site, que é thaisadiala.com.br, TikTok, Twitter, LinkedIn, todos eles são Thaisa Diala. Lá no meu Instagram eu produzo um conteúdo muito voltado para corretores e proprietários de imobiliária. Eu espero que vocês sejam muito bem-vindos e aproveitem tudo que tem lá. Júlia, muito obrigada. Te agradeço demais, o pessoal da Credit Pago também pelo convite. Eu que agradeço, Thaisa. E muito obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Continue acompanhando as redes sociais da Credit Pago, se inscreva no nosso canal do YouTube, siga a gente no Instagram e a Thaisa também, porque lá tem muito conteúdo para você. Muito obrigado e até o próximo papo.